Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Tudo que Deus faz é maravilhoso e basta observar a criação ao seu redor. Porque Deus é bom, Deus é muito bom. E Deus é tão bom que Ele se revelou ao homem. Nós encontramos lá no Jardim do Éden o Senhor indo até Adão e Eva para haver um relacionamento entre o Criador e suas criaturas. Portanto, observe que antes mesmo da queda, Deus sempre se colocou graciosamente diante do homem para se revelar e abençoar. Evidentemente, a presença de Deus é abençoadora. Ele é a causa de tudo, ele é o propósito de tudo e, portanto, dele vem tudo que é bom. Ele é a bênção maior para nossas vidas. E desde então, Deus foi se revelando aos homens, mostrando, portanto, quem ele é e logo dando ao homem o conhecimento de seu ser e suas obras. Até mesmo Caim. Lembre-se que antes de Caim matar Abel, Deus falou com Caim. Depois que ele matou Abel, Deus falou com Caim. E assim, no decurso das gerações, nós vamos ver Deus se revelar. E ainda que Deus esteja desde o princípio se revelando, e hoje nós temos Deus completamente conhecido como Ele quer, na medida que Ele quer e aquilo que Ele quer, obviamente, por meio de sua palavra, os homens, então, não tem por que dizer que não sabem quem é Deus. Caim, por exemplo, matou Abel, mas sabia que não deveria matar, porque Deus advertiu, olha, cuidado com o teu coração, porque se você não controlar, não dominar o pecado, ele mesmo é quem vai te destruir. E é assim, diante de tanta graça, bondade, em que Deus está se revelando para que o homem conheça e viva nele. Afinal, Deus é só virtude, e o homem conhecendo a Deus, e então vivendo segundo Deus, ele vai viver as virtudes, e assim por diante. E é por isso que, quando chega em Romanos capítulo 1, Deus nos revela como ele abandonou os homens, por causa da dureza de coração. Lembre-se que nós estávamos falando, desde o princípio dessa perícope, desse bloco aqui, que começa no versículo 18, que o apóstolo Paulo está olhando para a realidade dele. Ele não está olhando para Adão e Eva, ele está olhando para a realidade dele. Ele está olhando para Roma, e os leitores sabiam, portanto, disso, porque não era só ele quem via, e vendo toda a maldade, toda a miséria, todo o pecado, toda a idolatria. E ele já explica para eles por que eles estão vivendo de uma forma tão deplorável. Por que tão deplorável? Já que o conhecimento de Deus está tão evidente, o conhecimento do Senhor. Já que o Senhor, ele o tempo inteiro esteve apresentando a si mesmo. E principalmente Jesus Cristo veio e esteve entre os homens. E mostrou-se, e revelou a glória do Pai. E aí Paulo responde uma pergunta fundamental. Por que eles vivem desse jeito, com Deus tendo sido tão gracioso o tempo inteiro? E aí versículo 28 diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Lembre-se que nós dissemos anteriormente, sobre os versículos 23 a 27, que tratam exatamente, 24 a 27 na verdade, que tratam exatamente da mesma ideia. Ele apenas vai acrescentar a amplitude dos pecados, né? No primeiro momento, versículo 24 a 27, ele fala sobre a prática homossexual e outras práticas relacionadas à questão sexual. Agora, a partir do versículo 28, ele vai falar de mais pecados e explicar, deixar claro por que os homens estão vivendo tal miséria moral, né? Porque Deus abandonou. E Deus abandonou porque eles simplesmente desprezaram o conhecimento de Deus. Deus se revelou. E naquela geração, lembre-se que nós temos Jesus. Jesus esteve entre os homens.
Jesus andou entre os homens. Jesus fez as maravilhas. Aí você pode dizer, mas é entre os judeus. Todavia, aquilo que Jesus fez entre os judeus ficou conhecido em todo lugar. Porque, inclusive, nós temos Herodes, Pôncio Pilatos, o centurião que testemunhou e outros mais. A guarda, de certa forma, esteve testemunhando em alguma medida a ressurreição, por exemplo. Nós vimos, quando terminamos Mateus, que os guardas testemunharam a ressurreição de Cristo. Portanto, não era só do conhecimento dos judeus, era também do conhecimento dos gentios. Simples mostrar quando nós temos uma passagem em que os gregos vêm e falam com Filipe, falam com os discípulos assim, queríamos falar com o mestre, respeitosamente, porque eles sabiam que o judeu não se misturava com o gentio, não era de qualquer jeito. Então eles respeitosamente foram aos discípulos para os discípulos falarem com o rabino, né? E Jesus naquele momento disse, agora não, depois. Portanto, observe que os gentios sim receberam o testemunho. Os gentios sim já tinham ouvido falar de Jesus e tudo o que ele tinha feito. Portanto, nós temos o conhecimento de Deus como tudo que Deus, durante a história, foi falando aos homens, e aí a gente pode falar da própria história em si. Nós temos a revelação, que é a Escritura, que desde o princípio, pensando aqui, ela como nós temos em nossas mãos, né? Desde Moisés, né? Que Deus vem revelando e preservando. E nós temos o próprio Filho dele, que esteve entre os homens, e eles desprezaram tudo. Nós chegamos nesse momento da história em que o apóstolo Paulo está escrevendo para os romanos, em que tudo isso já aconteceu. E mesmo assim, os gentios, também os judeus, ainda que não na mesma medida, eles estavam desprezando o conhecimento que Deus havia dado. Portanto, como disse, ele está falando de coisas reais da época. Ele não está falando de coisas do passado apenas, ele está falando de uma coisa muito mais presente. E Deus então abandonou. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Deus abandonou. Então, Deus abandona o homem, aí o homem se perde em si mesmo. Ou seja, aquilo que o racionalismo, né, e na expressão mais conhecida, que é o iluminismo, mas o racionalismo, a partir dali, trouxe para si mesmo o problema, o mal, né, de querer assumir a rédea de tudo, né? Agora não precisamos mais de Deus, agora vamos seguir sozinhos. Então, a partir dali, o homem mergulhou mais profundamente, está cada vez mais mergulhando em problemas de ordem moral. Por quê? Porque eles desprezaram a Deus e Deus abandonou. Ou seja, essa realidade que Paulo vê naqueles dias, principalmente ele focando em Roma, podemos ver em todas as gerações. Ou seja, toda vez que uma geração ela despreza o conhecimento de Deus, Deus a abandona para viver na miséria. Tá bom, você não quer fazer do seu jeito? Você não quer viver do seu jeito? Você não acha que você sabe mais? Você não acha que sabe fazer do jeito certo? Deus abandona. Ou seja, isso pode acontecer em qualquer geração. Tanto que você vai observar que há gerações em que a piedade está presente porque a igreja consegue alcançar mais vidas pela graça de Deus. E as pessoas valorizam o conhecimento de Deus. O cristianismo vive momentos bons, momentos abençoadores, vive pensando aqui na dimensão, né, na amplitude, né? Ou seja, consegue alcançar bastante a sociedade, impactar bastante a sociedade e vive de forma saudável. Então vamos pensar em quantidade e qualidade, né? E aí você vê que reduz o pecado. Então realmente há uma relação importante entre conhecer ou reconhecer a glória de Deus, ou seja, a revelação de Deus, receber esse conhecimento, valorizar esse conhecimento. Então, essa relação do homem com Deus e a sua vida social. Então, quando o homem abandona o conhecimento de Deus, a sua vida moral, pensando aqui na sociedade, vai despencar de água abaixo. Então, o que nós precisamos dar à sociedade? Você olha para a sociedade e diz assim, isso está uma pouca vergonha, está horrível. E aí o que a gente faz? Leva o conhecimento de Deus. Se pela graça de Deus eles assumirem o conhecimento de Deus, reconhecerem sua miséria,
ouvirem a voz do Senhor, reconhecerem a santidade de Deus, e assim o conhecimento de Deus começar a fazer parte da vida social, e aí pense tudo, no que diz respeito a quem governa e quem é governado, no que diz respeito ao comércio, no que diz respeito ao trabalho de forma geral, o estudo, ou seja, quando o conhecimento de Deus, ele é o alicerce da sociedade, as coisas vão funcionar, com certeza, de formas bonita e que glorifique, portanto, a Deus. Quando não, todo tipo de pecado é possível, porque Deus abandona aquela sociedade. Então, para a sociedade viver bem, precisa reconhecer a Deus. E aí ele fala dos pecados. Quais são os pecados? Observe que é bem mais variado. Injustiça. A gente vê injustiça em todo lugar, inclusive dentro das denominações. As pessoas estão praticando injustiça o tempo inteiro. Malícia. As pessoas são maldosas, elas fazem o mal. Elas pensam tanto em si que elas não estão nem aí para o outro e fazem o mal mesmo. Também temos visto isso em larga escala. Avareza. Tá terrível. Os homens vivem por amor ao dinheiro. E como eu disse, isso está dentro e fora da cristandade, porque parece que está todo mundo abandonado. Vocês estão desprezando o conhecimento de Deus. Então, tudo isso acontece por causa do desprezo para com Deus. Maldade, inveja. Você já viu alguém invejoso? Não, a gente vê o tempo inteiro. As pessoas não podem ver a gente se dar bem. Inveja, homicídio, matam o tempo inteiro. Se não matam com uma arma, matam com a boca, matam com atitudes, matam de tudo que é jeito, destrói mesmo. Contenda, vivem brigando, a rede social está cheia de confusão. Dolo e malignidade, ou seja, pegando aqui, malícia, maldade, dolo e malignidade, pessoas maldosas, não é sem querer. Errar, todo mundo erra. Pecar sempre vai haver pecado, ou até que Jesus volte haverá pecado. Errar, todo mundo erra. Mas uma coisa é você errar. Eu errei, eu tropecei, ou isso. Outra coisa é você ser maldoso, ser maligno, você planejar o mal, você querer derrubar, você querer fazer o mal. É diferente. Então, veja que eles não só cometem erros, eles são perversos, percebe? Perversos. Sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos. O amor pelo poder, meu chapéu, que mais tem na política, inclusive eclesiástica. Presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Já é terrível a caricatura, né? É uma caricatura daquela sociedade. Paulo está olhando para Roma, está olhando para os seus dias e ele viu tudo aquilo. Ele viu toda essa injustiça e maldade e assim por diante. Ele viu todo esse mal, certo? Então, ele está dizendo, por que todo esse mal? Porque eles desprezaram o conhecimento de Deus. Então, obviamente, isso leva a uma implicação que os romanos deviam pensar. Para restaurarmos a sociedade, precisamos levar o conhecimento de Deus. Para restaurarmos a sociedade, ou seja, para nós acabarmos com toda a injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, insolência, soberba, presunção, desobediência, insensatez, perfídia e falta de misericórdia. Para acabar com isso na sociedade, a dedução que os romanos deveriam compreender, e é claro que no decurso do livro ele vai deixando isso claro, eles precisavam levar o evangelho adiante. Porque à medida que as pessoas recebessem o evangelho, crescem no evangelho, então elas não mais estariam desprezando o conhecimento de Deus, e Deus então, portanto, as acolheria graciosamente, conduziria, porque a própria palavra estaria dirigindo a vida delas, o próprio Espírito Santo, pela palavra, estaria dirigindo a vida delas. Então, para acabar com toda a maldade social, precisa levar o conhecimento de Deus. Porque enquanto o homem estiver desprezando a Deus, enquanto o homem estiver desprezando o conhecimento de Deus, o que nós vamos ver é isso. E, como eu disse, de forma geral. Nós vamos ver isso lá fora, vamos ver até na cristandade, como temos visto em larga escala, e a sociedade vai estar se destruindo. Então, tem uma solução? Tem. Leve a Cristo Jesus. O que nós precisamos é do conhecimento de Deus. Não é outra coisa. É interessante que tem uma pessoa ou outra que quer levar a sociedade
as filosofias clássicas, pelo amor de Deus, por mais que eles tenham acertado alguma coisa, o conhecimento de Deus é o conhecimento das virtudes divinas, é o conhecimento da santidade de Deus, é o conhecimento da obra redentora. O que nós precisamos, o que o ser humano precisa é do Evangelho, não é da filosofia nem de Platão, nem de Aristóteles, nem de outra pessoa qualquer. Ainda que eu não discorde que eles tenham acertado a respeito de vários assuntos, aqui, ali e acolá. Mas o que a Escritura está falando é do Evangelho. Então não é outra coisa. Se referindo sempre ao fato de que o Senhor Jesus é o Salvador, Ele é quem pode transformar. Nenhuma palavra pode transformar a vida do homem, a não ser a própria palavra de Deus. É ela que o Espírito Santo opera no coração. Olha, pode ser que tenham acertado muitos filósofos, aqui, ali e acolá. Tem muitos erros também. Mas a palavra que é o poder de Deus para a salvação é o Evangelho. Portanto, ainda que você estude e aprenda, e ninguém está dizendo que você não pode fazer, mas você precisa levar o Evangelho. Não substitua. Então, como corrigir a sociedade? Evangelho. Evangelho. Não é a erudição que vai mudar a sociedade. É a palavra de Deus, que o Espírito Santo opera no coração. Precisa botar isso na cabeça. A igreja não precisa de filosofia, ela precisa de Evangelho. É isso que a santifica, é isso que a purifica, é isso que a Escritura diz que Deus aplica ao coração. Não é outra coisa. Não importando se estão certos ou errados naquilo que falaram aqui, ali e acolá. A questão é, esse é o foco da igreja, é levar o Evangelho. Então, quer ver a sociedade mudar? Leva o Evangelho. Leva a palavra de Deus. Nada mais. É isso que vai mudar vidas. É esse Evangelho que justifica, esse é o Evangelho que transforma e esse é o Evangelho que alimenta com uma esperança verdadeira de vida eterna. Inclusive, que não será encontrada em nenhuma filosofia, porque a esperança da vida eterna só quem pode dar é o próprio Deus. Portanto, você precisa dar o Evangelho. Então, foca nisso, porque é isso que vai mudar a sociedade. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Obrigado por tudo. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor se revelou a nós. A tua palavra é a tua revelação a nós. Obrigado porque por meio dessa palavra o Senhor nos justifica, o Senhor nos santifica e o Senhor, ó Deus, nos fortalece para perseverarmos até o fim, ó Deus, olhando para a esperança, vivendo a esperança da vida eterna. Que o Senhor ajude a tua igreja a cumprir o papel como sal da terra e luz do mundo, de levar o conhecimento do Senhor, na esperança de que o Senhor quebrante os corações para que vidas sejam transformadas e uma sociedade tão, ó Deus, perdida, possa, Senhor Deus, mudar. Que o Senhor ajude-nos a cumprir então a nossa missão, é o que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Sim. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.